Isso, temos que considerar qual é o nosso dever se Deus nos levar à mesma extremidade quanto às nossas ofensas e ingratidão com justiça, Ele pode. Esta confissão não são as palavras lisonjeiras dos hipócritas mentindo e banhando-se em seus prazeres, mas é a poderosa operação do Espírito de Deus que não deixa seus próprios destruídos de algum conforto em sua calamidade mais desesperadas. Este então é nosso dever, não apenas confessar nosso Deus em tempo de paz e tranquilidade, mas Ele deseja principalmente que o confessemos no meio de seus e nossos inimigos. E isso não cabe a nós fazermos, mas convém que o Espírito de Deus opere em nós acima de todo o poder da natureza. E assim devemos seriamente meditar antes que a batalha se levante com mais veemência, que parece não estar longe, mas agora devemos considerar um pouco mais profundamente este julgamento de Deus. Este povo tratado assim, como ouvimos, era o único povo na face da terra a quem Deus era conhecido corretamente. Entre eles somente estavam suas leis, estatutos, ordenanças e sacrifícios. Usados e postos em prática, eles apenas invocavam seu nome, e somente eles haviam prometido sua proteção e assistência. Qual então deveria ser a causa para que eles o entregassem a esse grande opróbrio, que levá-los a tal extremo que seu próprio nome neles deve ser blasfemo? O próprio profeta Ezequiel, que viu esta horrível destruição predita por Isaías, posta em execução justa, dá uma resposta com estas palavras: Dei-lhe leis que eram boas, nas quais todos aqueles que andar devem viver nelas. Mas eles não quis andar nos meus caminhos, antes se rebelou contra mim, e portanto dei-lhe leis que não são boas, e juízos nos quais não viverão. Que voltassem ao Senhor e corrigissem seus maus caminhos, pois eles teriam poupado seu povo e seu tabernáculo. Mas eles zombaram dos seus servos e não quiseram voltar ao Senhor seu Deus para andar em seus caminhos. 2 Reis, capítulo 17. Sim, o próprio Judá não guardou os preceitos do Senhor Deus, mas andou nos costumes e ordenanças de Israel, isto é, daqueles que então se recusaram à idolatria desde os dias de Jeroboão, e portanto o Senhor Deus abominou toda a semente de Israel, isto é, todo o corpo do povo. Ele os puniu e os entregou às mãos daqueles que o entregaram. Disso é evidente que sua desobediência a Deus e às vozes de seus profetas foi a causa de sua destruição. Agora temos que prestar atenção em como devemos usar as boas leis de Deus, isto é, sua vontade revelada a nós em sua palavra e aquela ordem de justiça, que por ele, para o conforto do homem, é estabelecido entre os homens. Não há dúvida de que a obediência é o sacrifício mais aceitável a Deus, e o que acima de todas as coisas ele requer para que, quando ele se manifeste por sua palavra, os homens sigam conforme sua vocação e mandamento. Agora é assim que Deus, por aquele grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, agora manifestamente em sua palavra nos chama de toda impiedade, tanto do corpo quanto da mente, à santidade da vida e ao seu serviço espiritual, e para isso erigiu entre nós o seu trono de misericórdia. Queres tu, ó Escócia, tem um rei para reinar sobre ti em justiça, equidade e misericórdia? Sujeita-te ao Senhor teu Deus, obedeça aos seus mandamentos e engrandece a palavra que te chama. Este é o caminho, anda nele. Isaías 30. E se não quiseres, não te lisonjeis, a menos. A mesma justiça permanece hoje em Deus para punir a ti, Escócia, e especialmente a ti, Edimburgo, que antes puniu a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Do reino ou nação, diz o profeta Jeremias, que também ofende será igualmente punido. Mas se você vir a impiedade colocada na sede da justiça acima de você, de modo que no trono de Deus, como Salomão reclama em Eclesiastes capítulo 3, reina nada além de fraude e violência, acuse sua própria ingratidão e rebelião contra Deus, pois essa é a única causa pela qual Deus tira o homem forte e o homem da guerra, o juiz e o profeta, o prudente e o idoso, o capitão e o honrado, o conselheiro e o astuto, o artífice, e designarei, diz o Senhor, os filhos serão seus príncipes e os bebês os dominarão. Os filhos são os roubadores do meu povo e as mulheres dominam. Se as calamidades, eu digo, nos surpreendem, de modo que não vemos nada além, a opressão dos homens bons e da toda piedade, e que os homens maus sem Deus reinam sobre nós, acusem-nos e condenem-nos a nós mesmos como a única causa de nossas próprias misérias, pois se tivéssemos ouvido a voz do Senhor nosso Deus e lhe demos obediência reta, Deus teria multiplicado nossa paz e recompensado nossa obediência diante dos olhos do mundo. Mas agora vamos ouvir o que o profeta diz ainda. Os mortos não viverão, diz ele,
Nem os tiranos nem os mortos ressuscitarão, porque tu os visitaste e dispensaste e destruístes toda a sua memória. Versículo 14. A partir deste versículo 14 até o final do dia 19, parece que o profeta não observa nenhuma ordem, sim que ele fala coisas diretamente repugnando um ao outro, pois primeiro ele diz, os mortos não viverão, depois ele afirma, os teus mortos viverão. Em segundo lugar, ele diz, tu os visitaste e os espalhaste, e destruíste toda a sua memória. Imediatamente depois ele diz, tu aumentaste a tua nação, ó Senhor, tu aumentaste a tua nação, e eles te visitaram e derramaram uma oração diante de ti. Quem, eu digo, não pensaria que se essas coisas, não apenas ditas sem boa ordem e propósito, mas também manifestamente repugnantes umas às outras, pois viver e não viver, ser tão destruído que nenhum memorial permaneça e ser tão aumentado que as costas da terra sejam restabelecidas, parece importar clara contradição. Para remover essa dúvida e para entender melhor a mente do profeta, devemos observar que o profeta tinha a ver com diversos tipos de homens. Ele tinha a ver com os inimigos conjurados e manifestos do povo de Deus, os caldeus ou babilônicos. Mesmo assim, os que professam Cristo Jesus têm a ver com os turcos e sarracenos. Ele tinha a ver com a semente de Abraão, da qual havia 3 tipos. As 10 tribos foram todas degeneradas da verdadeira adoração a Deus e corrompidas pela idolatria. Como hoje são nossos papistas pestilentos em todos os reinos de Jerusalém e nações, ali repousava apenas a tribo de Judá e Jerusalém, onde a forma da verdadeira religião era observada, a lei ensinada e a ordenança de Deus mantida externamente. Mas ainda havia aquele corpo, quero dizer, no corpo da igreja visível, um grande número de hipocrisias, como ainda hoje estão entre nós que professam o Senhor Jesus e recusaram o papismo. Também não poucos que eram figados licenciosos, alguns que viraram as costas para Deus, isto é, abandonaram toda a religião verdadeira. E alguns que viveram uma vida mais abominável, como Ezequiel disse em sua visão, e ainda havia alguns piedosos, como alguns grãos de trigo, e escondidos entre a multidão de palha. Agora, de acordo com essa diversidade, o profeta mantém diversos propósitos e ainda na ordem mais perfeita. Ali repousava apenas a tribo de Judá em Jerusalém, onde a forma da verdadeira religião era observada, a lei ensinada e as ordenanças de Deus mantidas externamente. E primeiro, depois da primeira parte da queixa dos aflitos, como ouvimos, com veemência de espírito, ele irrompe contra todos os orgulhosos inimigos do povo de Deus, contra todos os que o perturbam e contra todos os que zombam e abandonam a Deus. E diz, os mortos não viverão, os gigantes orgulhosos não ressuscitarão. Tu os espalhaste e destruíste o seu memorial. Em quais palavras ele luta contra a tentação atual e o estado doloroso do povo de Deus, e contra o orgulho insolente dos que o oprimem, como se o profeta dissesse, ó perturbadores do povo de Deus, como quer que pereça a você nesta sua raiva sangrenta, que Deus não considera a sua crueldade, nem considera a violência que você fez aos seus próprios aflitos, mas você deve visitá-lo. Sim, seus cadáveres cairão e jazerão como carniça fedorenta sobre a face da terra. Você cairá sem esperança de vida ou de uma ressurreição abençoada. Sim, por mais que você junte seus bens e aumente suas famílias, você será tão disperso que não deixará nenhum memorial de você para as posteridades vindouras, mas o que será execrável e odioso. Disto, os tiranos têm sua admoestação, e a igreja aflita inestimável conforto. Os tiranos que oprimem receberão o mesmo fim que tiveram os que passaram antes, isto é, eles morrerão e cairão com vergonha, sem esperança de ressurreição, como já foi dito. Não que eles não se levantem para sua própria confusão e justa condenação, mas que eles não recuperarão o poder para perturbar os servos de Deus. Nem ainda os ímpios se levantarão, como disse Davi, no conselho dos justos. Agora os ímpios têm seus conselhos, seus tronos, e finalmente lidam todas as coisas que estão sobre a face da terra, mas os próprios servos de Deus são considerados indignos da presença dos homens, invejados e escarnecidos. Sim, eles são mais vis diante desses orgulhosos tiranos do que a própria sujeira e lama que é pisada. Mas nessa orgulhosa, gloriosa ressurreição, esse estado será mudado, pois então, como agora, por sua vida abominável e cruel,
calamidade destruirão a terra e molestarão os filhos de Deus. Verão aquele a quem transpassaram. Eles verão a glória dos que agora perseguem para seu terror e confusão eterna. A lembrança disso deve nos tornar pacientes nos dias de aflição e assim nos confortar que quando vemos tiranos em sua ira cegar, pisar os santos de Deus, não nos desesperamos totalmente, como se não houvesse sabedoria, justiça nem poder acima nos céus, para reprimir tais tiranos e reparar as dores dos injustamente aflitos. Não, irmãos, estejamos certos de que a destra do Senhor mudará o estado das coisas que são mais desesperadoras. Em nosso Deus há sabedoria e poder. Portanto, nessas aparentes calamidades, e não se maravilhe que eu digo aparente calamidade, porque aqueles que não veem o fogo começou, que queimará mais do que esperamos, a menos que Deus de sua misericórdia o apague, é mais do que cego. Não desanimemos, mas com arrependimento não fingimos. Volte para o Senhor nosso Deus. Vamos acusar e condenar nossas negligências anterior e depender firmemente de sua libertação prometida. Assim nossas tristezas temporais serão convertidas em alegria eterna. A dúvida que possa ser movida a respeito da destruição daqueles a quem Deus exalta será discutida, se o tempo sofrer, depois de termos passado ao longo do texto. O profeta agora prossegue e diz: Tu aumentaste as nações, ó Senhor, tu aumentaste as nações. Tu és glorioso, alargaste todas as fronteiras da terra, Senhor, em angústia. Versículo 15 ao 16. Nessas palavras, o profeta consola os aflitos, assegurando-lhe que, por mais horrível que seja a desolação, a semente de Abraão deve ser tal multiplicada que deve encher as costas da terra. Sim, que Deus deve ser mais glorificado em sua aflição do que aquele que foi durante o tempo de sua prosperidade. Essa promessa, sem dúvida, foi incrível quando foi feita, pois quem poderia ter sido persuadido de que foi a destruição de Jerusalém deveria ter sido um meio pela qual a nação dos judeus deveria ter aumentado? Visto que parecia que a derrubada de Jerusalém deveria ter sido a própria abolição da semente de Abraão, mas devemos considerar para que fim foi que Deus se revelou a Abraão e o que está contido na promessa da multiplicação de sua semente. Primeiro, Deus se revelou a Abraão para que toda a carne estendesse, por meio de sua palavra, que Deus primeiro chamou o homem e se revelou a ele. Essa carne não pode fazer nada além de rebelar-se contra Deus, pois Abraão, sem dúvida, era um idólatra, antes que Deus o chamasse na terra de Ur dos Caldeus. Foi feita a promessa de que a semente de Abraão seria multiplicada como as estrelas do céu e como a areia do mar. O que não deve ser simplesmente entendido de sua semente natural, embora às vezes tenha sido muito aumentada, mas sim daqueles que devem se tornar a semente espiritual de Abraão, como o apóstolo fala. Agora, se pudéssemos provar que o conhecimento correto de Deus, sua sabedoria, justiça, misericórdia e poder foram mais amplamente declarados em seu cativeiro do que em qualquer momento antes, então não podemos negar mais que Deus, mesmo quando o homem em julgamento, eles o arrancou completamente da face da terra, aumentou a nação dos judeus de modo que ele foi glorificado neles e estendeu as costas da terra para sua habitação. E para melhor compreensão disto, vamos tentar brevemente as histórias deste cativeiro até a libertação e depois do mesmo para a vinda do Messias. Sem dúvida, Satanás pretendia, pela dispensação dos judeus, profanar toda a semente de Abraão, para que entre eles nem permanecesse o verdadeiro conhecimento de Deus, nem ainda o espírito de santificação, mas que todos chegassem a um com desprezo de Deus. Pois peço-vos, com que propósito foi que Daniel e seus companheiros foram levados para a corte do rei, foram ordenados a serem alimentados à mesa do rei e foram colocados nas escolas de seus adivinhos e astrólogos? Pode-se pensar que procedeu da humanidade do rei e de seu zelo que ele tinha, que eles deveriam ser educados em virtude e bom aprendizado. E não duvido, mas foi assim entendido por um grande número de judeus. Mas a prática secreta do diabo foi entendida por Daniel, quando ele se recusou a se contaminar com a comida do rei, que foi proibido a semente de Abraão na lei de seu Deus. Bem, Deus começou logo depois a mostrar-se atento à promessa feita por seu profeta e a incomodar o próprio Nabucodonosor, mostrando-lhe uma visão em seu sonho, o que mais o perturbou porque ele não conseguia esquecer o terror disso, nem ainda conseguia lembrar o que era a visão e as partes dela. Então foram chamados todos os adivinhos, intérpretes de sonhos e adivinhos, de quem o rei exigia se pudesse deixá-lo entender o que ele havia sonhado. Mas enquanto eles respondiam essa pergunta, não costumava ser exigida de nenhum adivinho ou mago, pois a resolução disso pertencia apenas aos deuses.
cuja habitação não era com os homens. Foi dada a ordem de que todos fossem mortos, e entre os demais Daniel, cuja inocência o diabo invejava, foi procurado para ter sofrido esse mesmo julgamento. Ele reivindicou e pediu tempo para revelar esse segredo. Eu apenas toco a história para que você veja por que meios Deus aumentou seu conhecimento. Que sendo concedida a visão, foi revelada a ele. Ele mostrou mesmo ao rei com a verdadeira interpretação disso, acrescentando que o conhecimento disso não veio das estrelas, mas apenas do Deus de Abraão, o único que era o verdadeiro Deus. Tendo entendido, o rei irrompeu em sua confissão dizendo: na verdade, seu Deus é mais excelente de todos os deuses, e ele é o Senhor dos reis, e somente aquele que revela segredos, visto que você pode abrir este segredo. E quando Nabucodonosor, depois disso, enchendo-se de orgulho pelo conselho de sua nobreza perversa, fez uma imagem diante da qual ele gostaria que todas as línguas e nações sujeitas a ele fizessem adoração, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram ao seu mandamento injusto, e assim foram lançados na fornalha de fogo ardente. E no entanto, pelos anjos de Deus foram tão preservados que nenhum cheiro de fogo permaneceu em suas pessoas ou roupas. Este mesmo rei deu uma confissão mais notável, dizendo: deve ser louvado o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou dos seus adoradores que neles confiam, que fizeram contra o mandamento do rei, que antes entregaram seus próprios corpos ao tormento do que adorar os outros deuses, exceto o seu próprio Deus. Por mim, portanto, está feito um decreto que todo aquele que blasfemar contra o Deus de Isaac, Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços. Assim vemos como Deus começou a mesmo, quase no início do seu cativeiro, a notificar seu nome, multiplicar seu conhecimento e estabelecer tanto seu poder quanto sua sabedoria e adoração verdadeira, por aqueles que foram feitos prisioneiros, sim, por aqueles que foram desprezados e de todos os homens desprezados, de modo que o menor, o nome e o temor de Deus de Abraão nunca antes foram comunicados a tantos reinos e nações. Esta maravilhosa obra de Deus procedeu de um império para outro, pois Daniel, sendo promovido a grande honra por Dário, rei dos persas e medos, caiu em um perigo desesperado, pois foi preso entre os leões, porque foi encontrado descumprindo a ordem do rei. Não que o rei desejasse a destruição dos servos de Deus, mas porque os idólatras corruptos que por ódio a Daniel haviam conseguido que aquele lei fosse feita, incitaram o rei contra sua natureza. Mas Deus, por seu anjo, fechou a boca dos leões, e assim preservou seu servo, que sendo considerado com a repentina destruição do inimigo de Daniel pelo mesmo leão, o rei Dário, além de sua própria confissão, escreveu a todos os povos, línguas e nações desta forma: está decretado por mim, que em todos os domínios do meu reino os homens temerão o Deus de Daniel, porque ele é o mesmo Deus vivo que permaneceu para sempre, cujo reino não será destruído, e o seu domínio permanece, que salva e livra e fez sinais e prodígios no céu e na terra, aquele que livrou Daniel dos leões. Escreveu para todas as pessoas, línguas e nações desta forma: está decretado por mim que todos os domínios do meu reino os homens temerão o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, cujo reino não será destruído, e o seu domínio prevalece, que salva e livra e faz sinais e prodígios, aquele que livrou Daniel dos leões. Esse conhecimento aumentou ainda mais nos dias de Ciro, que, dando liberdade aos cativos para retornar ao seu próprio país natal, deu essa confissão. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: todos os reinos da terra me deu o Senhor Deus dos céus, e me ordenou que lhe fosse construída uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que são do meu povo, seja como ele seu Deus, e passe ele a Jerusalém, e edifique a casa do Senhor Deus em Israel, porque só é Deus o que está em Jerusalém. Esdras capítulo 1. O tempo não permitirá que eu trate os pontos desta confissão, nem ainda para esse propósito aduzir a história, mas apenas para nos deixar ver quão constantemente Deus cumpriu sua promessa de aumentar seu povo e aumentar seu verdadeiro conhecimento além dos homens. A expectativa quanto tanto aqueles que eram a semente de Abraão quanto a religião que eles professavam pareciam totalmente extintos. Digo, ele trouxe a liberdade da escravidão, a luz da escravidão e a vida da morte. Não ignoro que a construção do templo e a reparação dos muros de Jerusalém ficaram por muito tempo, de modo que o trabalho teve muitos inimigos, mas a mão de Deus prevaleceu tanto no final,
que um decreto foi feito por Dário, não apenas que todas as coisas necessárias para a construção do templo e para o sacrifício que deveria ser queimado lá, deve ser ministrado sobre a acusação do rei, mas também que todos aqueles que impedir essa obra ou mudar esse decreto, que uma árvore seja tirada de sua causa e que ele seja esforçado, sim. Esdras capítulo 6. E a isso acrescentou uma oração dizendo: ó Deus do céu, que pôs seu nome ali, extirpe todo rei e povo que colocar sua mão, seja para mudar ou para ferir esta casa de Deus que está em Jerusalém. E assim, apesar de Satanás, o templo foi construído, os muros reparados e a cidade habitada. E nos perigos mais desesperados foi preservado até que o Messias prometido, a glória do segundo templo, veio, manifestou-se ao mundo, sofreu e ressuscitou, segundo as Escrituras, e assim, enviado seu evangelho a Jerusalém, encheu a terra com verdadeiro conhecimento de Deus, e assim Deus em perfeição aumentou a nação e a semente espiritual de Abraão. Esdras capítulo 6. E a isso acrescentou uma oração dizendo: o Deus do céu, que pôs seu nome ali, extirpe todo rei e povo que coloca sua mão, seja para mudar ou para ferir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Portanto, queridos irmãos, não temos pouca consolação se o estado de todas as coisas for considerado corretamente neste dia. Vemos com que fúria e raiva o mundo em sua maior parte está agora levantado contra a pobre igreja de Jesus Cristo, a qual ele proclamou liberdade após a terrível escravidão daquela Babilônia espiritual, na qual fomos mantidos cativos, mas espaço do que Israel era prisioneiro da própria Babilônia. Pois se consideramos, por um lado, a multidão daqueles que vivem totalmente sem Cristo, e por outro lado, a raiva cega dos papistas pestilentos, o que devemos pensar dos pequenos números daqueles que professam a Cristo Jesus, mas que são como uma pobre ovelha, já presa nas garras de um leão, sim, que eles e a verdadeira religião que professam serão em um momento totalmente consumidos? Mas contra essa terrível tentação estejamos armados com a promessa de Deus, a saber, que Ele será o protetor de sua igreja, assim que Ele o multiplicará, mesmo quando ao julgamento do homem parecer totalmente exterminado. Essa promessa nosso Deus realizou na multiplicação da semente de Abraão, na preservação dele quando Satanás trabalhou totalmente para destruí-la, e na libertação da mesma quando ouvimos da Babilônia. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, revestido de nossa carne, que provou de todas as nossas enfermidades, exceto o pecado, que prometeu estar conosco até o fim do mundo. Ele também manteve a promessa na multiplicação, sim, na restituição de seu glorioso evangelho. Devemos então pensar que ele deixará sua igreja na miséria nesta era tão perigosa? Apenas nos apeguemos à sua verdade e estude para conformar nossas vidas com o mesmo, e ele multiplicará seu conhecimento e aumentará seu povo. Mas agora vamos ouvir o que o profeta diz mais. Senhor, eles te visitaram em apuros, derramaram um coração quando a tua correção estava sobre eles. Versículo 16. O profeta quer dizer que, como no tempo de quietude, não consideravam corretamente a Deus nem seus julgamentos, foram compelidos por correção afiadas a buscar a Deus, sim, por gritos e queixas dolorosas para visitá-lo. É verdade que tal obediência merece pequenos elogios diante dos homens, pois quem pode elogiar ou aceitar isso em boa parte que vem como se fosse mera compulsão? E no entanto, é raro que qualquer um dos filhos de Deus dê a obediência não fingida até que a mão de Deus os transforme. Pois se a quietude e a prosperidade os fazem não esquecer completamente seu dever, tanto para com Deus quanto para o homem, como Davi por um tempo, ainda assim os torna descuidados, insolentes e em muitas coisas desatentos às coisas que Deus deseja principalmente deles, qual imperfeição sendo observada e o perigo que isso pode resultar, nosso Pai Celestial visita os pecados de seus filhos, mas com a vara de sua misericórdia, pela qual eles são movidos a retornar ao seu Deus, a acusar sua antiga negligência e prometer melhor obediência em todos os tempos vindouros, como Davi confessou dizendo: antes de cair na aflição andava errado, mas agora guardava os teus estatutos. Mas ainda para melhor compreensão da mente do profeta, podemos considerar como Deus visita o homem e como o homem visita a Deus, e que diferença há entre a visitação de Deus aos réprobos e sua visitação aos escolhidos. Deus às vezes visita os réprobos em seu ardente desagrado,
derramando sobre eles sua praga por sua longa rebelião. Como ouvimos antes que ele visitou os orgulhosos e destruiu sua memória. Em outra ocasião, disse que Deus visita seu povo estando em aflição, a quem enviou consolação ou promessa de libertação. Ao visitar a semente de Abraão quando oprimido no Egito, e Zacarias disse que Deus havia visitado seu povo e enviado a eles esperança de libertação quando João Batista nasceu. Mas de nenhuma dessas visitas nossos profetas aqui falam, mas apenas daquilo que já tocamos, ou seja, quando Deus impõe sua correção sobre seus próprios filhos para chamá-los dos seus seios venenosos deste mundo corrupto, para que não suguem em grande abundância o veneno dele, e ele, por assim dizer, derrama-los de sua mãe, seus seios, para que aprendam a receber outro alimento. É verdade que este desmame, como chamamos, ou prazer mundano, é uma coisa estranha à carne, e no entanto é uma coisa tão desnecessária para os filhos de Deus, que a menos que sejam desmamados dos prazeres do mundo, eles nunca possam se alimentar daquele leito delicioso da verdade eterna de Deus, pois a corrupção de um impede que o outro seja recebido, ou perturba tanto todos os poderes dos homens que a alma nunca pode digerir a verdade de Deus como deveria. Eles nunca podem se alimentar daquele leite delicioso da verdade eterna de Deus, pois a corrupção de um impede que o outro seja recebido, ou perturba tantos os poderes dos homens que a alma nunca pode digerir a verdade de Deus como deveria. Embora isso pareça difícil, ainda é mais evidente, pois o que podemos receber do mundo senão o que está no mundo? O que é isso que o apóstolo João ensina dizendo: tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou a soberba da vida. 1 João capítulo 2. Agora, visto que estes não são do Pai, mas do mundo, como pode ser que nossas almas possam se alimentar da castidade, temperança e humildade, enquanto nossos estômagos estiverem cheios da corrupção desses vícios? Agora é assim que a carne nunca pode recusar de bom grado esses nomes, mas ainda se deleita em cada um deles, sim, em todos eles, como os exemplos são muitos evidentes. Cabe, portanto, que o próprio Deus puxe violentamente seus filhos desse seio venenoso, para que, quando lhe faltar o selo e o veneno do mundo, possam visitá-lo e aprender a ser nutrido por ele. Se os olhos dos príncipes mundanos fossem abertos para que pudessem ver com que humor e liçor suas almas são alimentadas, enquanto todo o seu deleite consiste em orgulho, ambição e concupiscência da carne corrupta. Entendemos então como Deus visita os homens tanto para os seus julgamentos severos, quanto por sua visita misericordiosa de libertação de problemas, ou por causa problemas aos seus escolhidos por sua humilhação. E agora resta entender como o homem visita a Deus. O homem visita a Deus quando ele aparece em sua presença, seja para ouvir sua palavra, seja para participar de seus sacramentos, como o povo de Israel, além da observação de seus sábados e objeções diárias. Eram ordenados 3 vezes por ano a se apresentarem diante da presença do tabernáculo. E como fazemos em nós, frequentemente, quando nos apresentamos para ouvir a palavra, pois ali está o escabelo, sim, ali está a face e o trono do próprio Deus, onde quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja verdadeiramente pregado e seus sacramentos corretamente ministrados. Mas os homens podem visitar a Deus hipocritamente, pois eles podem vir para a moda, eles podem ouvir com ouvidos surdos, sim, eles podem entender e ainda assim nunca determinar consigo mesmo a obedecer ao que Deus o requer. E que tais homens tenham certeza de que aquele que sonda os segredos dos corações será vingado de tudo isso, pois nada pode ser mais odioso a Deus do que zombar dele em sua própria presença. Que cada homem, portanto, examine a si mesmo com que mente e com que propósito ele vem para ouvir a palavra de Deus. Sim, com que ouvido ele ouve e com que testemunho seu coração lhe dá quando Deus ordena a virtude e proíbe a impiedade. Repetes tu quando Deus requer obediência? Tu ouves a tua própria condenação. Você zomba das ameaças de Deus? Tu sentirás o peso e a verdade deles, ainda que tarde demais, quando a carne e o sangue não puderem te livrar de sua mão. Mas a visitação da qual nosso profeta fala é apenas apropriada para os filhos de Deus, que no tempo em que Deus tira deles os prazeres do mundo, ou mostra seu semblante irado a eles, recorrem a ele confessando sua antiga negligência com corações perturbados,
clamam por sua misericórdia. Esta visitação não é a própria de todos os aflitos, mas pertence apenas aos filhos de Deus, pois os réprobos nunca podem ter acesso à misericórdia de Deus no tempo de sua tribulação, e isso porque abusam de sua longa paciência, bem como dos múltiplos benefícios que recebem de suas mãos. Pois como mesmo o profeta disse anteriormente, que um ímpio obtenha misericórdia, mas nunca aprenderá sabedoria senão na terra da justiça, isto é, onde o verdadeiro conhecimento de Deus abunda, ele agirá perversamente, o que é um crime acima de todos os abomináveis, pois para que fim Deus ergue seu trono entre nós, senão que devemos temê-lo, porque ele revela a sua santa vontade para nós, mas que devemos obedecê-lo, porque ele nos livra de problemas, mas para que sejamos testemunhas ao mundo, que ele é grandioso e misericordioso, pois para que fim Deus ergue seu trono entre nós, senão que devemos temê-lo?